Obrigado, irmãos. Agora, verdadeiramente, abre a tua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 8, 28, irmão. Aleluia. Romanos, capítulo 8, verso 28. Quero ler esse versículo com você. Aleluia. Romanos 8, 28, irmão, a Bíblia diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, aqueles que são chamados, diga, são chamados, diga, são chamados, diga, são chamados, segundo o seu propósito. Pai, eu te dou graças por esse texto, por essa porção lida essa noite. E eu espero mesmo, Pai, quero mesmo que essa palavra alcance os nossos corações. Tua palavra diz que a fé que há em nós, ela vem pelo ouvir e o ouvi-la. E o primeiro ouvido, Pai, que está mais próximo da minha boca é o meu, Pai. Então ela não serve apenas para os ouvintes que estão aqui, mas para a minha vida também. Então, uso-me apesar de mim mesmo, em nome de Jesus. Amém? Eu sei, irmãos, que esse texto tem um contexto de salvação. Nós sabemos que quando Paulo escreveu aos Romanos, houveram algumas indagações, algumas divergências entre lei, entre graça, entre fé. E quando ele chega nesse texto, o que eu quero chamar a atenção para nós essa noite é quando ele disse: e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quando eu falo, irmão, segundo ser chamado segundo o seu propósito, eu não estou falando aqui especificamente dos 5 dons ministeriais, amém? Eu não estou falando de ofícios, profetas, evangelistas, apóstolos, pastores e mestres. Eu não estou falando disso. O que eu quero trazer para nós essa noite, irmão, que Deus tem falado comigo, é a respeito para que nós fomos chamados. Amém? As pessoas, quando elas ainda não conhecem Jesus, elas não têm esse entendimento, né, ou ainda não chegou essa revelação para elas de que nós nascemos para um propósito. Quando nós vamos para o início de tudo, a gente nunca pode esquecer onde tudo se iniciou. Você vai ver quando Deus criou Adão, ele disse que ia fazer Adão juntamente a Trindade, e disse que ia fazer Adão segundo a imagem e sua semelhança. Não é assim que diz? Só que ele não só criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Ele coloca o homem naquele ambiente e ele chama ele para dominar, para subjugar a terra. O chamado original de Adão foi para ele governar e subjugar. Só que ele desprezou isso quando ele desobedeceu. Amém? Quando você anda um pouco mais na Bíblia, você vai ver que depois disso Deus vai e chama Noé, juntamente com a sua família, pede para ele construir uma arca e colocar a sua família dentro dessa arca para salvar a sua família e a partir deles começar um novo tempo, uma nova fase com a humanidade. Foi assim? Chamou ele para esse propósito. E ele fez isso, só que depois também ele falhou. E ao longo da Bíblia, irmão, você vai ver Deus chamando pessoas com um propósito específico. E por que eu estou dizendo isso essa noite? Porque, irmãos, quando nós nascemos de novo, nós precisamos ter esse entendimento de que Deus nos chamou para fazer alguma coisa. Deus não nos salvou por meio de Cristo e por meio da nossa fé, simplesmente por salvar. Nós estamos salvos e isso é suficiente. Não, Ele nos salvou e quando Ele nos salvou, juntamente com essa salvação, veio um pacote, irmão, completo de benefícios, mas também de propósito. Nós não podemos andar de qualquer jeito, como se nós não tivéssemos direção, como se nós estivéssemos perdidos no tempo, e agora o que é que eu vou fazer? Não, irmão.
Existe um propósito da parte de Deus para cada um de nós. E nós precisamos descobrir isso, para que nós não venhamos passar o tempo aqui até Jesus voltar e nada fazermos com aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Estão comigo? Então eu quero chamar a nossa atenção essa noite para isso. Eu lembro do profeta Jeremias, no capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, ele mesmo. Você pode abrir comigo lá? Jeremias 1. Jeremias no capítulo 1, irmão, no versículo 4, olha só. Você vai entender porque eu vou ler esse versículo. Ele diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no teu ventre, ou no ventre materno, eu te conheci. E antes que saístes da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei nem falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Essa aqui foi uma palavra que veio a Jeremias e ele está expondo aqui no livro. Por que eu estou lendo isso, irmão? Porque muitas vezes nós, nos dias atuais, irmão, que estamos nas nossas igrejas, usamos muitas vezes desse mesmo artifício que o profeta Jeremias utilizou, de dizermos que somos crianças, que não temos entendimento, que não somos capacitados. Deus poderia olhar para outra pessoa e não para mim, mas o que Deus responde para Jeremias é completamente diferente do que ele pensa. Deus chamou o profeta para ser uma voz para a nação naquela época, para revelar, para falar, para desfazer, para destruir. E o que eu quero dizer para isso? Ah, pastor, você está dizendo que Deus chamou todo mundo agora para ser um profeta? Não é isso que eu estou dizendo. Ele chamou ele para ser especificamente um profeta na antiga aliança, para ser a voz de Deus para o povo. Mas nós, irmão, temos chamados dentro de nós, da parte de Deus, e nós precisamos identificar isso. Deus não nos chamou apenas para estarmos aqui, ouvindo a palavra, irmos para a nossa casa e voltar no próximo culto, ouvimos a palavra, irmos para a nossa casa e voltar no outro culto, ouvimos a palavra, irmos para... Não! Você está ouvindo aqui, você é alimentado aqui, você é nutrido aqui, você recebe conhecimento aqui. A minha pergunta é: o que nós vamos fazer com o que nós estamos recebendo aqui? Será mais um montante de conhecimento? Será mais um montante de anotações? Ou eu vou pegar aquilo que eu estou ouvindo, irmão, seja da minha vida, seja da vida de qualquer outro ministro que passar aqui e estiver falando em linha com a palavra? O que nós vamos fazer com isso? Vamos sair daqui só com as nossas anotações, ou vamos começar a colocar em prática aquilo que Deus tem falado aos nossos corações? Todos os dias Deus fala conosco, irmão. Todos os dias Deus traz uma mensagem nova por meio da vida de homens e mulheres de Deus, por meio da sua palavra. Quando nós estamos orando, Deus fala algo conosco, nos instruindo, nos dizendo o que nós devemos fazer com a nossa salvação. A nossa salvação, irmão, ela não deve ser apenas conservada. Quando nós somos alcançados por essa salvação, precisamos fazer alguma coisa.
descobrir qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. E volto a falar, não estou falando especificamente de chamados e ofícios ministeriais, porque às vezes nós usamos desse artifício também. Eu não tenho chamado nos 5 dons, eu não tenho chamado para nada, então o meu chamado é ficar no banco da igreja mesmo até Jesus voltar. Não tem esse na Bíblia, não vi ainda. Não tem. Cada um de nós podemos fazer alguma coisa. Sabe, nós precisamos deixarmos mais as nossas justificativas e as nossas desculpas de lado e mergulhar realmente nas coisas de Deus e perguntar para Ele: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Já que eu não sei o que eu tenho que fazer, me diga o que é que eu preciso fazer. Onde é que eu estou inserido? O que eu posso contribuir na minha igreja local? O que eu posso contribuir no reino de Deus? O que eu posso contribuir para ir em uma obra missionária? Eu não posso ir, mas eu posso orar, eu posso contribuir financeiramente. Meu irmão, você foi chamado para alguma coisa. Deus não chamou você para ficar de bobeira. Não tem isso na Bíblia. E Deus chamou para ficar de bobeira. Não tem. Então nós precisamos entender isso. E pensando nisso, eu trouxe aqui algumas anotações, nós vamos ainda para a Bíblia, mas eu queria falando sobre isso. Ser chamado por Deus, dentro desse contexto que eu estou falando, amém? Significa receber um convite de Deus. Quando Deus nos chama, Ele está nos convidando para algo, baseado no amor e na graça, para um relacionamento pessoal e um propósito específico. É uma vocação que envolve seguir a Jesus, servir ao próximo e viver para a glória de Deus, sendo um convite que pode ser aceito ou rejeitado. O convite que Deus nos faz, o chamado que Deus nos faz para andar em amor segundo a sua graça, meu irmão, você tem a liberdade de rejeitar. Não é porque Deus chamou, está chamando você para algo dentro do corpo de Cristo, que Ele está te obrigando a você entrar. Ele não te obriga a você receber o convite. Mas Ele vai estar sempre falando no nosso coração. Eu aprendi uma coisa, meu irmão, ao longo dos anos, que antigamente eu tinha livre-arbítrio como uma coisa que você pode fazer o que você quiser, o que der na telha, né? Eu sou livre mesmo, mas o fato de Deus ter nos dado o livre-arbítrio, ou essa liberdade de escolher, Ele espera de nós, irmão, que essa escolha corresponda com aquilo que Ele quer. Ele não te obriga àquilo que Ele quer, mas Ele espera que essa liberdade corresponda àquilo que Ele quer. Então eu preciso, depois que eu nasci de novo, ter esse entendimento. Meu irmão, eu não estou mais aqui vivendo para fazer aquilo que eu quero. Porque quando eu faço só aquilo que eu quero, eu me torno uma pessoa mentirosa, hipócrita, porque eu declaro o tempo todo que eu não vivo mais, quem vive é Jesus. Alô? Então, eu preciso entender isso. Lógico, eu tenho o meu lado humano, eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho a minha família para cuidar, eu tenho, sabe, tudo que me rodeia. Eu vivo dentro de uma realidade natural também. Eu não sou só um ser espiritual. Eu tenho corpo, tenho alma, habito no corpo. Eu sou trino também. Então, todas essas esferas em mim são tocadas. Mas, irmão, por mais que elas sejam tocadas, eu não posso deixar de colocar Deus como primazia na minha vida. Eu não posso esquecer e desconsiderar o que Ele fez por mim por meio de Cristo. Tem muitas pessoas frustradas hoje dentro das igrejas, irmão, desesperançosas e desistindo antes, muitas vezes, de mergulhar, descobrir o que Deus quer que eu faça. Tem muitas pessoas assim hoje dentro da igreja, desistindo. Deus não nos chamou para desistir, irmão. Deus nos chamou para um equilíbrio. Amém? Para um equilíbrio. Nem vou demais aqui e nem vou demais aqui. E nem posso usar de pretexto nesse aqui nem nesse aqui. Eu preciso ter uma vida equilibrada no Senhor. Buscando entender para que Ele me chamou. Quando eu me converti, eu não tinha esses entendimentos de que Deus
me chamou para alguma coisa, eu só queria ser salvo. Se eu fosse salvo, estava tudo certo. Alcancei o que eu queria, né? Vou morar no céu. Eu vou esperar Jesus voltar. Pode ser que ele venha agora, no meio da pregação. Eita, os irmãos agora ficaram. Pode ser que ele venha no final, pode ser que ele venha daqui a um ano. Não importa, irmão. Mas o que é que eu vou fazer até lá? Vou ficar sentado esperando ele voltar. Não vou fazer nada, não vou me mover no reino de Deus. Não vou ajudar ninguém, não vou pregar para ninguém, não vou falar de Jesus para ninguém, não vou servir em nada na minha igreja. Meu irmão, a Bíblia diz lá em Lucas que aqueles que faziam alguma coisa, só faziam o que lhe mandava, a Bíblia considera como um servo inútil. Então é possível que a gente, mesmo fazendo alguma coisa, ainda seja inútil. Mas Deus não nos chamou para inutilidade, irmão. Deus nos chamou para darmos frutos. Deus nos chamou para cumprirmos uma carreira. Deus nos chamou para andar segundo a sua vontade e não a nossa. Jeremias quis inventar uma conversa. Rapaz, eu sou criança ainda. Igual Moisés. Deus chamou Moisés, foi antes, para libertar o povo. Moisés, Deus, Senhor, logo eu. Tem tantas pessoas, eu nem falar direito sei, chamando para libertar um propósito. Chamou Moisés para libertar um povo. Davi estava pastando as ovelhas lá, quando o profeta chegou na sua casa, cheio de gente, capacitado, forte, blindadozão. Ele olhou para tudinho, ele até se enganou. Eu acho que deve ser esse aqui, é forte, tem uma postura legal, eu acho que é esse aí que vai ser o rei. E Deus falou com ele, e ele falou, tem mais algum filho seu aqui? Tem. Cadê ele? Ele está lá com as ovelhas. Manda buscar. Quando mandou trazer Davi, um menino. É ele que vai ser o rei. Chamando para um propósito. O improvável. Deus faz assim, irmão. Deus chama pessoas improváveis para exercer algo que Ele quer. Ele chama pessoas também capacitadas, sem sombra de dúvida, chama. Mas nós não estamos aqui com um scanner para saber se Deus vai chamar o capacitado ou o que não é capacitado. Agora, tanto o capacitado quanto o incapacitado, eles têm que estar com o ouvido inclinado para ouvir a voz de Deus e se inclinar ao chamado dele. O apóstolo Paulo, quando perseguia a igreja, ele não tinha um entendimento para... Ele achava que tudo que ele fazia, ele estava fazendo a vontade de Deus. Perseguindo pessoas, com um zelo na lei, achando que aquilo era de Deus. Mas quando você vai ver o apóstolo Paulo, no capítulo 9, em Atos no capítulo 9, você pode abrir lá comigo. Aleluia. Estão comigo, irmão? Amém. Quando você lê, eu não vou ler tudo, porque você já conhece a história, como foi o encontro de Paulo com o Senhor Jesus Cristo. Você não conhece a história? Mas tem um versículo aqui que eu quero ler, que é importante para embasar isso que eu estou dizendo. Depois que ele teve aquele encontro, aquela luz, que ele caiu, ele ficou cego, aí Deus falou com Ananias. Aí no versículo 15 do capítulo 9 diz assim: mas o Senhor lhe disse, vai, falando com o homem que ia falar com Paulo, né? Todo mundo com medo, que ele só estava matando gente, mandando matar, e agora Deus manda alguém falar com o matador. Aí ele diz, vai, Deus falou, vai, o Senhor Jesus, vai, porque este homem é para mim, olha só, irmão, um homem que perseguia, um homem que matava cristão, um homem que estava prendendo cristão, agora Jesus falando a importância desse homem. Por quê? Porque agora ele teve um encontro com Jesus e a vida dele teve que mudar. Agora Jesus disse, agora nós vamos alinhar ele no propósito e no chamado certo.
Aí ele disse isso, ó, porque para mim, esse homem, ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Olha só a chamada de Paulo. Paulo não entrou aqui logo num chamado apostólico, num chamado profético, um chamado de mestre, não. Deus disse, eu quero esse cara porque ele vai ser um instrumento para mim. Ele vai entrar em lugares que ninguém entra. Ele vai levar minha palavra para pessoas que ele menos espera, para reis, para o povo de Israel. Quem era, irmão, que estava ganhando o povo de Israel? Era a igreja de Jerusalém, mas ele diz que Paulo também vai ganhar esses. Um chamado de Deus para a vida de Paulo. Ele entendeu isso, irmão. Ele entendeu isso. Ele entendeu tanto isso que quando ele voltou à visão, a primeira coisa que ele fez foi começar a pregar. E o povo com medo dele. Rapaz, isso aqui tem alguma coisa errada. Isso aqui é cruzeta. É cheiro do quê? Esse cara estava matando todo mundo. Agora com essa história de falar de Jesus aqui. Mas, irmão, os frutos dele provou de que ele estava convertido. Os frutos que ele estava dando provou que o chamado dele estava sendo exercido segundo o que o Senhor o chamou para fazer. Então nós não temos desculpa, irmão, alguma coisa. Deus chamou para fazer alguma coisa. Nem que seja para desligar as luzes da igreja. Mas tem algo que Deus quer usar a tua vida e você precisa, irmão, acordar para isso. O tempo está passando. Jesus está voltando. Eu falo que quando eu digo que estou voltando, uma pessoa me... Não, Jesus não está voltando, em breve voltará. Qual é a diferença, irmão? Jesus em breve voltará. Então Jesus em breve voltará, irmão. Ele está vindo buscar a sua noiva. E o que é que nós temos para apresentar a ele? Ou seremos como aquele que escondeu o talento? Eu sei que ele colhe onde não planta, vou escolher que pelo menos eu vou ter o que ele deixou. Não deu frutos. Não, irmão, o Senhor nos chamou para darmos fruto, Ele nos chamou com um propósito. A verdadeira grandeza não está em dominar, mas em servir ao próximo. Esse convite, como eu disse, que Ele nos faz, não é uma obrigação. É um chamado amoroso que respeita a nossa liberdade, atraindo a pessoa para perto de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, irmão, quando ele passou aquele momento dele de tentação no deserto, quinta-feira nós falamos sobre isso, foi muito bom. Eu fui ricamente abençoado, alcançado. E quando ele saiu, ele foi iniciar o ministério dele, Edilma, ele orou ao Pai. Ele pediu, ele sabia que tinha um propósito, ele tinha um chamado, uma missão a cumprir. E ele sabia que sozinho ia ser difícil. Ele orou ao Pai, pediu direção ao Pai sobre como que ele ia fazer. E Deus deu a ele uma equipe para ele iniciar o ministério, para começar a cumprir o chamado. E na equipe tinha pessoas falsas, traidores. Mas ele orou ao Pai. Estão comigo, irmãos? Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele precisou chamar pessoas. Ele tinha um chamado de Deus, mas para ele cumprir esse chamado, ele precisou chamar pessoas para dar um suporte no ministério. Ele não ia conseguir fazer tudo sozinho. Irmão, nós não vamos conseguir fazer nada sozinho. Eu não consigo fazer nada sozinho. Se eu não tiver uma liderança comigo, se eu não tiver pessoas que me dê esse suporte, que eu possa confiar, que possa estar, meu irmão, quando eu não estiver orando por mim, orando pela minha família, acreditando naquilo que eu estou carregando, eu não vou conseguir, irmão. Não tem como. Deus não fez ninguém para andar sozinho. Deus fez as pessoas para precisar um do outro, para amarmos uns aos outros, para servirmos uns aos outros, para ajudarmos outras pessoas, para levantarmos pessoas, para acreditarmos em pessoas. Deus nos levantou para isso, irmão. O reino de Deus, ele tem isso. Isso é uma característica do reino de Deus. Por que você é igreja? Você já parou para pensar? Por que você é igreja? O que é igreja para você de fato?
Ah, pastor, a igreja não é as quatro paredes, não. A igreja somos nós. Certo, está tudo certo. Mas é só isso que essa igreja? Esse nós faz o que como igreja? Esse corpo faz o que como igreja? A gente precisa entender isso. O que é que a igreja precisa fazer? O que é que nós, como corpo, precisamos fazer? Estou falando o corpo local, mas também o corpo de uma forma geral. O que é que nós precisamos fazer? Nós queremos que a nossa igreja cresça, sim ou não? Amém. Nós queremos que a nossa igreja saia desse lugar, sim ou não? Amém. Você ora? Você tem feito o quê? Você tem acreditado nisso? Você tem acreditado que Deus está envolvido nesse projeto, nesse trabalho? Então a gente precisa ter uma expectativa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me mover. Eu preciso dar a minha contribuição para que as coisas aconteçam, irmão. Ah, mas Deus vai fazer tudo sozinho. Se Ele quiser, Ele faz, mas Ele quer contar conosco. Ele quer contar conosco. Ele poderia levantar anjos para fazer a missão, para ganhar. Poderia ser até mais fácil, mas Ele conta comigo, com você. Ele quer que eu e você faça alguma coisa. Eu tenho um amigo, é só para contextualizar a nossa mensagem. Ele é um amigo meu desde quando nós nos convertemos. Carlos conhece. Ele é um missionário hoje. Ele está na África. O nome dele é Carlos Henrique. Ele está lá com a esposa. Irmão, esse cara na nossa igreja, na época que eu nasci, lá bem atrás, ele era uma pessoa completamente improvável. Era uma pessoa que todo mundo tirava onda. Ele era meio moleque, então ninguém acreditava nele, que ele ia dar em alguma coisa. Todo mundo não acreditava nele. E aí ele fez um curso na Jocum, que é a ETED, para ingressar nessa questão missionária, né? E as pessoas até pensavam que ele estava perdendo o tempo dele lá, na ETED, né? Rapaz, perdendo teu tempo, tua mulher, vai perder teu tempo com esse negócio. Como se ele não tivesse chamado nenhum, como se ele fosse uma pessoa incapacitada, como se ele não fosse uma pessoa que Deus nunca ia usar na vida dele. E hoje ele está na África, irmão. Hoje ele está na África, sabe? Mostrando para as pessoas que achavam que ele era o improvável, o que Deus está fazendo com o meio da vida dele. Eu fico tão feliz quando eu vejo. Ele me mandou alguns vídeos esses dias. E eu me alegro com o que Deus está fazendo por meio da vida dele. Quando ele vier aqui no Brasil, acho que final do ano, eu vou convidá-lo para vir na nossa igreja. E eu me alegro com o que Deus está fazendo com a vida dele, mas ao mesmo tempo eu tenho um contraste tão grande, há um paralelo tão grande, porque nós temos tudo. Meu irmão, a primeira vez que eu vi nessa igreja aqui, na Verbo da Vida, Zona Norte, visitá-la, eu achei uma coisa extraordinária, o conforto, sabe? Essa coisa toda, aquele cheirinho ali, soltava um negocinho gostoso. Rapaz, que igreja cheirosa. Nós temos uma aparelhagem de som boa, nós temos microfone, bons instrumentos, tecnologia para nos ajudar. Às vezes nós nem trazemos a nossa Bíblia, não vou levar não, porque na igreja tem um telão para nos mostrar. E eu vou pedir a ajuda do pessoal da mídia, para colocar os vídeos que esse meu amigo me mandou e eu trouxe para nós vermos. E eu quero compartilhar o trabalho dele, mas para que você também veja. Se Deus fala alguma coisa no teu coração, por favor, pode colocar. Irmãos, estamos indo fazer um trabalho agora, um culto lá na nossa igreja aqui em Batela. Aqui são as esteiras, são as nossas cadeiras aqui, né? Onde as pessoas vão sentar. E mais uma vez passando o rio hoje. Hoje veio algumas mamãs da nossa igreja. A Natália está aí falando para nós. E vamos caminhando, vamos embora.
normal, unda. Jesus olhou aberto para ele. Mas ela não percebeu que era Jesus. Mas ele que percebeu de Jesus. E ela falou. E ele no lugar. Só pedir. Se você tem um pouco de nada, só pedir, me dá um pouco. Não, com miracle, o cara de mana Jesus. Eu não sei, irmão, como é que você vê um vídeo desse. Eu não sei. Não tem microfone, não tem som, não tem ar-condicionado, não tem poltrona. Você viu as cadeiras acolchoadas dele? Ele ia levando, atravessando o rio. Aqui é as cadeiras que as pessoas vão utilizar. Você viu a facilidade que eles tiveram de chegar na igreja? O Uber pegando eles na porta e levando. Vocês viram? Eu vi. Eles atravessando os rios para ir à igreja. Para ir à igreja. Eles moram em uma outra cidade. Em uma outra cidade. Lotada a igreja, irmão. A igreja lotada. Nem tem a revelação que nós temos. E nós cheios de desculpas. Eu me alegro porque ele disse sim para o chamado. Mas me entristece, irmão, porque nós temos tudo e muitas vezes não fazemos nada. Temos mais desculpas a dar do que nos dispormos. Ele era um improvável, irmão. Ninguém dava nada por ele. Talvez se ele quisesse dizer não para o chamado deles, não para a África, não. Já tem tantos missionários lá. Um cara que curtiu uma lua de mel, irmão, missões. Fez os seus filhos em missões. Criando os seus filhos em missões. E nós temos tudo, irmão. E não ouvimos, não estamos atentos para atender o chamado de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós não conseguimos alcançar nem a nossa família. Sabe, irmão, não é tempo de nós, não é sensacionalismo, não. Isso é realidade. Precisamos abrir os nossos olhos para aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. O que nós estamos fazendo, irmão? O que nós estamos fazendo para resolvermos os problemas? Para ajudarmos a nossa igreja a crescer, a desenvolver, a avançarmos, a alcançarmos outras pessoas, a fazer com que pessoas que vão a esse lugar se sintam bem, sejam alcançadas, tenham vontade de voltar a esse lugar. O que estamos fazendo, irmão? O Senhor Jesus Cristo, Ele não apenas chamou os seus apóstolos, mas Ele também, Ele reconhece o chamado que Deus tinha para a vida dele. Ele poderia ser honrado de todas as formas, mas ele disse, eu não vim para ser servido.
Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em João, no capítulo 17. Eu quero trazer eles aqui, quando eles estiverem aqui no Brasil, eu vou trazê-los para vocês conhecê-los pessoalmente. Eu acho que ele era o cara mais moleque da igreja. Fazia hora com todo mundo. Ele tinha uma mania, a gente morou vizinho um tempo, quase que em frente, aí eu gostava, sempre gostei, naquela época, de me arrumar, colocar a gravata, aquela coisa toda, aí a gente ia para a igreja junto, aí ele saía da casa dele, aí se ele me visse já pronto, aí ele olhava para a roupa dele, olhava para a minha roupa assim, aí ele tinha que vestir uma roupa que fosse igual à minha. Aí se não tivesse igual, ele voltava e vestia a roupa, aí a gente ia junto para a igreja. Ele era um cara muito, mas cresceu, avançou, está aí fazendo a obra de Deus, ganhando vidas. Ele quase todos, ele batalha para abrir poços lá. Tem outros vídeos, é porque não tem um momento agora. Ele abre poços onde não tem água, ele faz vídeo, ele constrói casa para as pessoas lá, com a ajuda de outras pessoas, lógico, né? Constrói casas, constrói, sabe, para esse povo ser alcançado. Tem coisa para a gente fazer, irmão. Olha só o que Jesus diz aqui. Deixa eu ver se é isso. João 13, perdão. João 13, do versículo... Vou pegar do versículo 4. Diz assim, ó. Levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deixou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendo-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Versículo 9. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Aí o 12 vai dizer, uma lição. Depois de ter-lhe lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu fiz? Ele fez uma atitude, lavou os pés dos discípulos, mostrando ali uma atitude de servidão. O mestre, o Filho de Deus, entendendo o chamado, o propósito. Estão comigo? Aí ele diz: compreendeis o que vos fiz? Versículo 13. Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. No entanto, entretanto, portanto, ele vai dizer: ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Jesus sendo mestre, Jesus sendo filho, Jesus sendo enviado, ele diz que veio para servir. E não apenas servir, para dar a vida por muitos. Para dar a vida por muitos. E nós, irmão?
Temos feito o quê com o chamado que Ele tem nos dado? Mais uma vez eu digo, não estou falando de 5 dons. Estou falando de chamado inicial, como uma pessoa que foi salva. Coríntios, o apóstolo vai dizer sobre o ministério da reconciliação. Se alguém procura algum ministério, tem um lá bom. Tem coisa para a gente fazer, irmão. Tem um chamado de Deus para a sua vida para você realizar. Se você está frustrado, se você está desanimado, se você está pensando em desistir, eu digo para você, Deus não te chamou para desistir. Você precisa acender em você a chama do Espírito. Nós somos, irmão, como brasas. Quem fez churrasco ou já chegou em onde tem fogo feito com lenha e com carvão, você vê que quanto mais brasa tiver amontoada junta, mais o fogo fica aceso, não é assim? Tira uma brasa de perto. É isso, quando você tira a brasa, é alguém frustrado, é alguém que desistiu, é alguém que desanimou. E nós tivermos essa percepção, nós vamos pegar essa brasinha e trazer de volta para o fogo, irmão. Pelo menos isso. Nós não queremos perder ninguém, irmão. Algumas pessoas estão chegando... Eu disse isso, não disse? Alguém já ouviu falar isso aqui? Deus falou algo para mim que pessoas iam sair da nossa igreja e pessoas iam chegar. Está tudo certo, irmão. Não tem ninguém dono de ninguém. Eu não sou dono de nenhuma ovelha. As ovelhas são do Senhor. Eu estou aqui responsável de cuidar, auxiliar aquilo que é dele. Por isso que eu preciso de pessoas para me ajudar, porque eu preciso cuidar bem. Eu preciso cuidar bem, eu preciso que a nossa igreja seja uma referência. Preciso que a nossa igreja esteja bem falada, bem conhecida. As pessoas tenham prazer de vir para cá. Porque nós vamos dar conta, nós vamos prestar contas das pessoas. As que vão, a gente abençoa. Irmão, cresça onde você está. Prospere onde você está. Avance onde você está. Continuarei orando por você. E as que vão chegar, vamos acolher. Vamos amar. Vamos ser exemplo, irmão. Vamos ter postura de pessoas, sabe? A gente precisa ter isso. Se eu estou hoje em uma posição de líder ou de alguma coisa, eu preciso... Se eu era uma pessoa que gostava de brincar, que eu gostava de ser moleque, eu preciso mudar. Eu preciso ser agora um padrão. Um padrão na minha igreja. Eu preciso ser isso. A igreja tem esse propósito, irmão. Nós não estamos aqui simplesmente para, como eu falei, chegarmos aqui, ouvirmos e sairmos e nada mudar na nossa vida e nada acrescentarmos na vida das pessoas. Não, irmão, você precisa ser uma influência com esse chamado que Deus te deu. Sabe, às vezes tem pessoas que eu não vou conseguir alcançar. Ah, mas você é o pastor, mas eu não vou conseguir alcançar o coração dessas pessoas. E talvez você seja a pessoa que Deus quer usar para alcançar e trazer para perto de mim, para que eu possa cuidar, para que eu possa orientar, para que eu possa alimentar, nutrir. Alô? Isso é ser igreja, irmão. Isso é ser o corpo de Cristo. Isso é entender que nós temos um chamado, que nós temos um propósito. Não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Não desista. Deus não desistiu de você. Deus acreditou e continua acreditando em você. Pode ser que ninguém acredite, pode ser que as pessoas duvidem de você, mas Ele continua acreditando em você. Então não desiste de você mesmo, não deixe de acreditar em você mesmo. Se a sua vida até esse certo momento tem dado errado algumas coisas, irmão, hoje mesmo, sabe, dá um fim nisso. Sai daqui essa noite, irmão, com uma perspectiva diferente. Com relação à sua vida, com relação ao seu chamado, com relação à sua vida profissional, com relação à sua igreja. Eu amo a minha igreja, meu irmão. Eu amo esse lugar, eu amo a vida de cada um de vocês. Eu não consigo falar com todo mundo. Às vezes eu me lembro de um, às vezes eu me lembro de outro, às vezes quando eu lembro eu mando mensagem. Talvez uma semana eu não mando uma mensagem para você, mas eu mando para aquele que eu esqueci na semana anterior. Mas, irmão, à medida que Deus vai me lembrando das pessoas, eu vou, sabe,
tentando chegar, me aproximar dos corações das pessoas, porque foi para isso que Ele me chamou. Mesmo que eu não tivesse agora exercendo o pastoreio nesse lugar, foi para isso que Ele me chamou, irmão. Para alcançar as pessoas com aquilo que Ele me deu. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que vocês. Mas, irmão, eu entendi que Deus colocou coisas nas minhas mãos, que eu preciso ter responsabilidade com isso. É o que nós precisamos ter. Podemos ser. Você vê essas pessoas, esses filhos de Deus, assim como nós, louvando a Deus, irmão, na terra seca, chão batido, sem instrumento nem nada, alegres, atravessando rios, Anderson, para chegar do outro lado, para poder cultuar o Senhor com os irmãos. A paz, nós precisamos ter essa mesma, postura dessas pessoas, alegres, meu irmão, vivendo em um lugar sem nenhuma perspectiva de vida, meu irmão. Não tem o que eu tenho e você tem para comer. Todo dia você tem um feijão, um arroz, uma carne, um ovo. E eles nem sempre têm. Tem uma farinha molhada, porque os irmãos levam. E estão dando graças. Estão dando graças. Poltronas acolchoadas dele. Tem que levar e trazer quando termina o culto. Eu me lembro lá do semeador, terminava o culto, tinha que guardar as coisas. Culto após culto, tinha que guardar os instrumentos. No outro culto, tinha que trazer tudo de novo, botar as cadeiras, botar a público, depois guardar tudo de novo. E hoje você chega aqui, está tudo bem feitinho. Palavra pronta, tudo bem direitinho. Venha para esse lugar, irmão, como fosse o melhor lugar que você pode estar. Venha para esse lugar, irmão, como se fosse o lugar onde você vai se sentir mais alegre. Saia da sua casa quando você vier para um culto nessa igreja, irmão. Como se você, rapaz, eu estou indo para o melhor lugar, eu estou indo me envolver com as melhores pessoas. Eu tenho que falar isso, mesmo que não seja, meu irmão. Porque isso é chamar a existência, é falar fé. A murmuração, a reclamação não vai mudar. Mas quando eu começar a falar fé, muda. Quando eu começar a falar aquilo que eu quero, por meio da fé, baseada em uma palavra, em um princípio, vai acontecer. Então, se a minha igreja não é como eu ainda quero, mas vai ser antes. A gente vai ver essas cadeiras lotadas, a gente vai precisar comprar mais poltronas, a gente vai ter que sair daqui. Meu irmão, nós precisamos dar o melhor nesse departamento infantil, as crianças estão lá, muitas vezes tudo junto, a gente precisa de sala, de faixas etárias. Aqui ninguém vai conseguir, o espaço não permite. Você precisa crer comigo dessa forma. Você precisa, pastor, nós vamos avançar, pastor, eu passei ali hoje, vi um prédio, parei, olhei, vi a sala, vamos lá olhar, vamos ver o preço, vamos sair daqui, tem promessa para isso, mas eu sozinho eu não consigo, meu irmão. Vim para a igreja pregar, abrir a igreja, fechar a igreja, pregar, ensinar, cuidar da minha família e trabalhar, fazer tudo aqui sozinho, ir atrás de um prédio, falar com os corretores, etc e tal. Não tem como, eu não consigo, irmão, nós não vamos sair daqui nunca. Mas se você se envolver nisso, se você acreditar, meu irmão, eu amo a minha igreja, nós vamos sair sim, nós vamos para um lugar melhor. Eu quero ver o DI, eu quero ver o DI trabalhando com as faixas etárias, tudo corretamente. Eu quero ver pessoas novas chegando. Pastor, vamos investir nos professores, vamos convidar, vamos treinar, vamos fazer o que for preciso, irmão. Nós vamos cumprir a vontade de Deus aqui. Essa é a minha gana, é a minha vontade. Eu vou dar o meu sangue para o que for necessário para ver essa igreja crescer ou avançar. Até o dia que eu estiver aqui. Se um dia eu for sair daqui, irmão, eu vou sair dizendo assim, eu cumpri a minha carreira nesse lugar. Mas eu não vou sair, se sair, não é para o mundo não. É para níveis maiores. Porque retroceder eu não quero não. Glória a Deus. Você pode participar disso, você pode ser um remanescente, irmão. Você pode ser as colunas. Você pode estar envolvido na história da igreja. Assim como o pastor Cleito foi o fundador na sala da casa dele. E hoje nós estamos continuando.
Não importa, irmão, existe uma contribuição de cada um de nós. Se eu entender o meu chamado como cristão, meu irmão, as coisas vão dar certo. Vai dar certo, irmão, porque não é por causa de mim, não, é por causa daquele que chamou. Aleluia. Você precisa acordar, irmão. Eu queria chamar aqui o louvor. Eu quero orar ainda. Tem tempo aqui, eu estou com o meu cronômetro aqui, que ali não está funcionando hoje. Eu amo o que acontece. Rapaz, quando chega terça-feira aqui, tem 5 pessoas, 10 pessoas, não importa. Para mim é como se estivesse lotado. Dobro o meu joelho, irmão. Oro, louvo, oro no Espírito, salmodeio aqui nesse lugar. Uma hora, daqui a pouco tem um ali orando no canto, um levanta a voz ali, é isso, Pai, isso que eu quero ver isso, Senhor, não importa. Eu estou fazendo a coisa certa, Pai. Eu tenho que ser influência, irmão. Eu tenho que ser influência. Você precisa ser influência na vida das pessoas. Não vou para o culto não, é tão pouquinha gente. Irmão, tem igreja que não tem culto e oração. Irmão, tem igreja que não tem culto de ensino. Teve um dia, desculpa eu dizer isso, não sei se o Anderson estava nesse dia, mas era um culto de ensino. A nossa igreja estava lotada de visitantes. Foi o culto dos visitantes. Eu não sei como é que você reflete. Eles atravessavam rios para ir a um culto. Pastor, você fala aí que você mora bem pertinho da casa da igreja. Não apenas por isso, mas porque eu tenho prazer de estar aqui. Se você não me vê nesse lugar, não é glória minha, não é soberba, não é nada. Se você não me vê nesse lugar, ou realmente eu não tive com quem deixar minhas filhas, não teve daí, não teve nada, e eu não tive como trazê-las, aí eu entro em contato com os mais que eu sei que vão estar aqui. Rapaz, eu não posso ir. Só nesse caso, irmão. Eu não vou trocar o culto da minha igreja por qualquer outra programação. Vai estar hoje o Fernandinho ali. Eu não vou. O Fernandinho não é mais precioso do que o lugar onde eu congrego. O Fernandinho ele não é melhor do que você, ele não é melhor do que eu. O Deus que vai estar no show do Fernandinho é o Deus que vai estar aqui, onde tem 2 ou 3 reunidos. Essas consciências nós precisamos. Eu não estou, irmão, querendo obrigar ninguém a nada. Ninguém é obrigado, Deus não obrigou. Livre-arbítrio é para entender que eu fui feito para fazer a vontade de Deus. Mas você precisa valorizar, irmão. Você precisa valorizar a sua igreja. Você precisa valorizar o que acontece nela. Se não está acontecendo ainda coisas que você quer, irmão, chega para nós dar uma ideia. Vamos tentar, vamos organizar. Pode acontecer. Depende de você. Qual a sua contribuição? O que você pode dar? Qual o seu tempo? Qual a sua ideia? Qual o seu projeto? Vamos sentar. Vai acontecer. Mas só você olhar para o pastor e dizer assim, o pastor devia fazer isso. O pastor devia fazer aquilo. Não, você tem um chamado para cumprir. Cumpra. Talvez o seu chamado seja criar a ideia, trazer a ideia, bater o projeto e a gente colocar em prática. Mas é muito bom quando a gente coloca a mão na massa. Jesus tinha um poder para afastar a pedra. Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Mas ele disse que afastem a pedra. Se envolva, faça a sua parte, coloque a mão na massa. Não só queira ver o milagre, participe. Você pode ficar de pé, irmão. Eu amo a vida de vocês. Me ajudem a fazer esse lugar crescer. Eu vou falhar, irmão. Eu vou falhar. Talvez eu entristeça pessoas. Talvez aconteça. Mas se eu fizer, irmão, e eu perceber, eu vou até você e vou lhe pedir perdão. E vamos avançar. Se eu fizer alguma coisa, irmão, que de alguma forma eu afete a sua vida e você se entristeça, me sinaliza.
Mas nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos continuar andando em amor, perdoando uns aos outros, auxiliando uns aos outros. Não tem ninguém perfeito, irmão. Podemos andar de mãos juntas, Rafa, podemos andar de mãos dadas, podemos andar, amados, confiando uns nos outros. Ei, é melhor que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta. Deixa eu ser suporte para a sua vida, seja suporte para a minha vida. Você pode acrescentar tanto para mim, para a minha família, para o meu chamado, para essa igreja. Só deixa Deus falar para você o seu chamado e mergulha nele. Volta para a posição que Deus te colocou. Há muito mais de Deus. Levanta suas mãos a Ele. Oh, aleluia. Pela graça que o que está faltando em você? O que é que está faltando em você? Fala com Ele, irmão. O que é que está faltando em você? Atitude. O que é que está faltando? Coragem, postura, perdão. O que é que está faltando, irmão? Não há nada difícil. Não há nada tão difícil que Deus não possa resolver. Oh, obrigado, Pai. Obrigado por essa fase, Pai. Essa fase que muitas vezes há reciclagem, há mudanças, transformações, Pai amado, oscilações, Pai amado. Faz parte, Senhor, é natural, Pai. É natural que coisas aconteçam, Senhor. É natural, Senhor. E nós estamos aqui, Pai amado, sensíveis, dispostos a Ti, Senhor. Pai, nós não queremos conduzir esse lugar, esse povo de qualquer jeito. Não, Deus. Se não houver a Tua direção, se não houver a Tua voz, se não houver um compromisso, Senhor, Pai, Senhor, que nós não avancemos. Mas certamente, Pai, o Teu Espírito tem falado conosco. Certamente, Pai, nós temos ouvido a Tua voz, Senhor. E certamente nós vamos dar frutos, avançarmos, crescermos, Senhor. Será que você pode dizer assim comigo? Eu amo a minha igreja. Diga, eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja. Eu vou ajudá-la a crescer. Eu vou ajudá-la a avançar. Nós vamos florescer. Vamos cuidar de vidas. Vamos abençoar vidas. Vamos nutrir pessoas. Vamos aconselhar pessoas. Vamos alcançar pessoas deprimidas, sem perspectivas, pessoas enfermas. Vamos alcançar, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Hey, se você está aqui essa noite, irmão, antes de fazer um apelo para a salvação, se você está aqui essa noite, que você tem se